vamos, né, começar o nosso evento de hoje, agradecendo aí a presença de todos ouvintes que, né, se inscreveram para estar com a gente hoje no nosso grupo de estudo. Gratidão à equipe do Café com RH, está aqui a Carolina hoje apoiando. Está aqui também o André, que faz parte da equipe do Café com RH, está o Carlos. Todos podem ajudar, mas hoje a Carolina que está aqui mais junto comigo, mas precisando de ajuda, Carlos aí dá um help também, André, né? E a galera do Nest, né? Que também está aqui hoje presente com a gente. Para quem não conhece essa atividade, o Nest é um núcleo de estudo sobre ócio, trabalho e vida. A gente começou com as atividades no ano passado, no início do ano passado. E inicialmente os encontros eram fechados, e depois, mais no final do ano passado, que a gente falou, poxa, tá tão bacana, vamos começar a compartilhar e convidar pessoas, né, que não estão no grupo propriamente dito, para também ver nossas discussões e participar. Então fica o convite, normalmente a gente encontra mensalmente, a gente funciona num sistema de estudo dirigido de textos, e hoje o texto que a gente combinou de articular com a presença de dois convidados maravilhosos, queridos, gratidão aí ao Sérgio, né, que de imediato, mais uma vez, é o segundo ou terceiro evento, né, que o Sérgio se disponibiliza a estar com a gente. Nossa querida Suzana, que é a vice-coordenadora do projeto Café com RH, junto comigo, minha querida parceira de trabalho, gratidão por poder estar aqui conosco novamente. E a ideia hoje foi discutir o capítulo 5 do livro do De Juris, A Loucura do Trabalho, que fala da exploração da frustração, do sofrimento, da ansiedade, para gerar produtividade. E é claro que a ideia hoje é a gente fazer uma ponte com o nosso contexto atual, com a indústria 4.0, refletir como que isso está aparecendo, que é um livro, né, antigaço, que é claro que Sérgio e Suzana vão poder falar mais dele, de 1992, né? Acho que eu anotei aqui, né? A primeira edição dele. Mas, não sei se é a primeira edição, porque eu não sei se meu livro é a primeira edição. Mas é super atual, em várias questões que a gente consegue fazer várias pontes. Depois da fala dos nossos convidados, nós vamos passar a inscrição de fala inicialmente para os membros aí do Nest que leram o texto e que querem também fazer alguma pontuação, articulação, né? E também a gente vai ter o espaço ao final para todos presentes que não fazem parte aí diretamente do Nest, mas fica o convite, quem quiser entrar e tá frequente com a gente no Nest, né? Igual alguns participaram já pontualmente como ouvintes, se interessarem, agora fazem parte do Nest. E antes de começar, eu acho que é importante só fazer uma breve introduçãozinha, né, deixando claro, né, para todos aqui presentes, que as críticas, as reflexões, as filosofias, as posições dos convidados e participantes, né, diz respeito à diversidade de pensamento, né, e à liberdade de expressão prevista em ambientes e regimes democráticos. Mas isso não obrigatoriamente reflete as posições e pensamentos do Café com RH, mas sim a pluralidade de pensamento na universidade, né? Que tem um ambiente propício, graças a Deus, ainda tem, para sua disseminação. Essa pluralidade de pensamento, diversidade de pensamento, as diferentes formas de pensar, especialmente o pensamento crítico e reflexivo, que tanto falta na sociedade e que é o que nós, as universidades públicas, mais tentamos desenvolver, em especial o nosso projeto Café com RH, que visa emancipar, trazer um conhecimento crítico e reflexivo para emancipar trabalhadores, gestores, profissionais, professores, né, frente a esse mundo de trabalho tão desigual, com todas as dificuldades que a gente tem nesse Brasil e que a gente vai estar discutindo hoje, e a gente vai poder falar mais disso daqui a pouco. Assim, as críticas no ambiente universitário vão acontecer e são importantes que ocorram aqui, inclusive nesse debate, ok? Então, o ambiente universitário sempre vai estar aberto a elas, evidentemente respeitando todas elas, de modo a se fazer um debate franco, transparente e aberto a partir de diferentes posicionamentos, seja políticos, na forma de pensar, seja da forma que for.
Já posicionamentos defendendo nazismo, entre outros pontos que violam nossa Constituição, incitação à violência, o Estado democrático, serão imediatamente bloqueados e ou excluídos do evento. Ok? Então é isso. Espero que todos tenham uma excelente experiência com a gente. No final, a gente vai estar passando aí para vocês uma avaliação do evento, até para vocês darem ideias, né, de novos encontros, novas temáticas, não só para o NEST, mas outros encontros do Café com RH. E aí eu passo a bola para a Carolina, que é minha parceira nessa atividade, como facilitadora, e a ela já de imediato passa a bola para o Sérgio ou para a Suzana para a gente começar. Que todos tenhamos um excelente evento. Gratidão novamente pela presença. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Isabela, convidados e aos presentes. A gratidão por estarem aqui conosco, fazendo essa troca, algo que a gente gosta muito de fazer, e a gente do NEST já está junto antes do início da pandemia, a gente começou um pouquinho antes, né? E a gente viveu a pandemia juntos, vamos dizer assim, a gente começou juntos, e a gente debateu bastante o que significava, o que ela vinha a significar, não só para a gente enquanto indivíduos, mas também em relação ao mundo do trabalho, né? Então, como a Isabela bem falou, a gente leu um capítulo de Ju, a Lúcula do Trabalho. O capítulo chama a exploração do sofrimento, e eu vou tentar fazer aqui em 5 minutinhos, talvez um pouquinho mais, mas Isabela aí me corta. Mas vou tentar ser breve, da nossa leitura. Então, assim, claro, a leitura é muito rica, tem muitos pontos, eu não vou conseguir trazer todos, eu selecionei alguns, e ao final eu vou tentar, como a Isabela falou, dialogar um pouquinho com a nossa realidade, né? Então, como a Isabela também já citou, ele fala da questão da erosão da vida mental dos trabalhadores. Eu separei aqui um trecho, eu gostaria de ler, está na página 96, para quem lê o texto. A erosão da vida mental individual dos trabalhadores é útil para a implantação de um comportamento condicionado favorável à produção. Então, a gente já começa a pensar sobre a saúde do trabalhador, não está voltada para a própria saúde individual desse trabalhador, mas capturada para garantir a produção. E aí ele usa 2 experiências, uma com as telefonistas e a outra com os petroquímicos, para analisar alguma dessas questões. E com os telefonistas, ele fala sobre o controle, né? E que esse controle excessivo acaba virando autocontrole, né? E ele cita: ter medo de ser vigiado é vigiar-se a si mesmo. Então, como a gente transpassa o que é colocado para a gente como trabalho, mas a gente absorve aquilo também como indivíduo. Bom, e aí ele coloca em letras garrafais: o trabalho não causa sofrimento, é o sofrimento que produz o trabalho. Então, o trabalho ele já está condicionado a ser dessa forma, e não diferente, não é por um acaso, porque é dessa forma que garante a produção. E aí fala de alguns efeitos desse adoecimento, né? Fala sobre a frustração e a agressividade, resultantes assim como a tensão e o nervosismo, que são utilizados especificamente para aumentar o ritmo de trabalho. Então, como se joga com a emoção das pessoas, né, dos trabalhadores, para garantir o rendimento. E aí, em relação aos petroquímicos, ele fala da polivalência, né, que é uma característica, uma habilidade requisitada. Então, ele fala: o polivalente, na verdade, conhece um grande número de macetes para acumular também zonas de ignorância, e assim confrontando a uma tensão de risco.
confrontado a uma decisão de risco. Então, a polivalência, à medida que você sabe fazer várias coisas, você sabe fazer menos mais coisas. Então, você não consegue se ter um conhecimento sólido sobre uma determinada área, não numa questão, né, mais mecanicista, mas do próprio conhecimento, do próprio domínio do saber profissional, porque você está com diferentes tarefas. Então, como é que você vai dominar, né, uma tarefa com qualidade? E aí ele fala, nisso, né, como é confrontado com esse risco, dado a possibilidade, né, da ignorância como falta de conhecimento em determinada tarefa, a ignorância facilita o aparecimento do medo para esse trabalhador. Então, só que aí ele também coloca que como um dos mecanismos de defesa fundamentais desse medo, né, e também dessa ignorância, é justamente a experiência de trabalho, a qualificação profissional, o know-how. Então, assim, imagino que aqui todos nós, quando fomos para o nosso primeiro dia de trabalho, a gente foi de uma forma, hoje a gente vai de outra, hoje a gente chega lá de outra forma, não é? Então, isso também isso é uma ferramenta útil, né, a esse medo. E aí, nesse sentido, o medo ele também acaba sendo um instrumento de controle social da empresa, né? Quando eles se vigiam, quando eles se disputam, né, os trabalhadores entre eles. E aí, ele, como o nosso autor, né, ele coloca que isso, na verdade, é pensado, é internalizado, não é algo natural, é algo construído dessa forma. 2 minutos, tá? Como é algo construído dessa forma, ele dá o exemplo de uma empresa francesa que foi instalada na Argélia, mas que só funciona em determinado período do ano. Por quê? Porque os trabalhadores argelinos não estão acostumados com o ritmo de trabalho ocidental, que você vai 8 horas e volta para casa. É uma outra tipo de cultura. Então, assim, então essa cultura da forma ocidentalizada que a gente tem, ela não é natural, né? A gente não é uma evolução, assim, uma linha reta, né? Na verdade, existem movimentos. Acho que a gente faz um movimento aí também, Isabela, quando a gente questiona, quando a gente está fazendo esses debates, né? E aí, eu vou finalizar com o início. Desjure, ele começa o capítulo falando da invisibilidade do adoecimento mental frente ao adoecimento físico. Só que o adoecimento mental ele não começou na pandemia, né? Inclusive, a gente aqui do Café com o RH já está falando de adoecimento no trabalho há muito tempo, né, Isabela? A gente está falando, debatendo, pesquisando sobre isso. Então, o que a gente viu, e aí também trazendo um pouco do livro que a gente leu na nossa última leitura, que a pandemia, na verdade, ela intensificou um processo que já vinha em curso. Né? O home office não é novo, né? Ele foi intensificado. O teletrabalho, o EAD e todas essas... Então, mas para finalizar mesmo, tentando ser otimista, eu vou falar que a pandemia também nos deu uma perspectiva assim, mais coletiva e menos individual de saúde mental, de adoecimento mental. Que essa unidade, né, que ela foi um pouco assim desvelada, a questão do adoecimento mental, porque está todo mundo adoecendo. E a gente está vendo, eu mandei um vídeo no nosso grupo do Nest, quem tem oportunidade de dar uma olhada lá, do Porta dos Fundos, sobre a realidade do Brasil, né? Que é um médico falando com um paciente, ele falando uns sintomas que ele está tendo de ansiedade, palpitação. E o engraçado do vídeo, o humor, é justamente que a gente se identifica com aquilo.
o que ele está falando, acaba que no diagnóstico, o diagnóstico do médico o problema é a realidade brasileira. Esse é o diagnóstico do médico. Eu acho que, assim, não é só a realidade brasileira. Eu acho que ela tem muito a ver, mas também a questão do nosso trabalho, desse trabalhador adoecido, que agora é teletrabalho, que é home office, que é EAD, a forma que a gente se organiza. Então, essa foi a minha contribuição referente ao livro. Agora, abrindo para os nossos convidados fazerem as intervenções. Ai, obrigada, Carol. Você introduziu tão bonitinho, Sérgio, Suzana. Desculpa ter colocado a Carol antes, mas a Carol, assim, é um orgulho muito grande, ex-aluna, ex-bolsista de pesquisa, agora aí já entrando, tentando, né, o mestrado, e vai ser, se Deus quiser. Ai, fico até nervosa na hora de falar o que é que você está tentando, diplomata, né? Então, eu fico muito orgulhosa, né, quando os nossos alunos viram nossos mestres, o olho teste d'água, ver assim, né, vai apropriando o conhecimento e como que ela se entrega aqui no Neste, como que ela, né, já tem um tempo que acompanha a Carol, ela nem se apresentou formada em serviço social pela UF, né, de Rio das Ostras. Então, agora, né, vou passar para nossos queridos convidados. Suzana, podemos começar pelo Sérgio, que está vindo da UFRJ, né? E o Sérgio, por favor, se apresente. Depois, Suzana, por favor, também se apresenta para a galera que não conhece vocês. Tá bom? Olá, vocês estão me ouvindo? Sim? Enfim. Sim. Tá bom. Essa dinâmica, né? Mesmo a gente dando aula online, eu não consigo me acostumar, né, com isso, né? Que é uma outra forma de contato, né? Nosso último contato, Isabela, eu estava aí, né, em Macaé, fui para aí, inclusive eu tenho amigos na cidade, foi bom estar junto, um auditório bonito que vocês têm aí, né? Foi muito legal tá junto, mas aqui a gente está conectado de alguma forma. E eu acho que não tem que pedir desculpa pelo que a Carolina falou, não, que foi uma introdução maravilhosa, eu agradeço, para que a gente possa começar a discutir. É um prazer muito grande estar aqui. Eu recebi esse convite da Isabela com muita alegria, né, para eu aprender junto de vocês, e a gente poder compartilhar alguns temas, ou que um estuda mais um pouquinho, ou que o outro, né, já se aprofundou mais um pouco. Essa troca é sempre muito boa, principalmente diante de um cenário tão complexo que a gente vem vivendo. Meu nome é Sérgio Guimarães, eu sou psicólogo de formação, né? Fiz mestrado e atualmente eu faço doutorado, tudo em volta da temática do binômio saúde e trabalho. Né? Meu orientador é o professor João Batista Ferreira, a Suzana o conhece, eu conheço a Suzana por meio dele, bastante comentada lá no grupo. Uma alegria estar aqui junto de você, Suzana. E a Isabela também. Né? São pessoas muito queridas, é muito bom a gente trocar com tanta gente legal assim. E falar de um tema tão complexo, né, gente? De um horizonte que não é nada luminoso, né? Principalmente diante de todos esses atravessamentos que esse fenômeno pandêmico traz para a gente. Então, aqui, a intenção não é se aprofundar em capítulo do livro, né, que vocês já leram, nada disso. A intenção é que eu possa trazer alguns elementos que vão contribuir para a nossa discussão, né? E o texto, eu acho que texto serve para o que a gente faz dele. Né? O texto está ali, todo mundo já leu, vamos fazer uso disso. Eu acho que isso que é muito interessante aqui. Então, meu objetivo nessa fala bem breve, de 15 minutinhos para a gente conversar, eu queria que a gente pensasse um pouco na articulação entre o que muita gente da sociologia do trabalho, né, fala como precarização social do trabalho e entender o que está em torno disso e, especificamente, né, gente, como que isso se manifesta num contexto brasileiro, que é um país de heranças colonialistas, de um sistema escravocrata fortíssimo, que tem impactos até hoje nos nossos contextos laborais. Né? Falar de trabalho no Brasil, a gente tem que olhar para a moldura socioeconômica e política onde todas as práticas se dão. Senão eu acredito que a gente vai estar fazendo uma análise um pouco
rasa, faltando alguns elementos, né? Então, a intenção dessa breve fala é a gente articular precarização do trabalho no capitalismo financeiro neoliberal, Covid-19 e os efeitos subjetivos disso, que é o que a gente conhece e chama por saúde mental, né? Então, tomando aí como centralidade que esse projeto, eu adorei o vídeo inicial de vocês, muito bacana, que bom que existem, né, essas trocas assim, inclusive vamos trocar mais entre universidades, eu acho isso interessante. Estou lá na UFRJ como doutorando, mas eu dou aula numa universidade privada também, eu dei aula na UF de Niterói como substituto, eu acho interessante a gente trocar, né, que eu acho que lutar junto é menos dolorido, né? A gente consegue fazer mais coisa, talvez, numa coletividade, né? Então, a gente observa que a categoria trabalho, né, é um campo privilegiado para a gente olhar o quê? Lógicas sociais, né? Então, quando a gente vai pensar lógicas de exclusão e de discriminação no campo social, né, por exemplo, né, exclusões de cunho étnico-racial, de cunhos, né, de gênero, né? A gente consegue observar isso no trabalho de uma forma muito privilegiada, né? O cenário do trabalho é um palco privilegiado para a gente observar essas lógicas, né? E um dado recente, muito triste, saiu uma lista em 2019 no Índice Global de Direitos, né? Que é um índice feito em parceria com a ONU pela Conferência Internacional do Trabalho. O nosso país, em 2019, entrou na lista dos 10 piores países do mundo para a classe trabalhadora, né? E eu acho que isso é um dado que a gente tem que tomar como dispositivo, né? Lá no sentido Foucaultiano da palavra, dispositivo é algo que faz ver e falar determinadas coisas, né? Então vamos entender o que esse dado está mostrando para a gente, por que a gente está nessa posição. E um dos critérios, não vou entrar em detalhes, isso aí está publicizado, vocês encontram muito fácil na internet. Uma das questões, né, dos critérios é, principalmente por conta da chamada reforma trabalhista de 2017, que foi aprovada, que a gente observa que foi um retrocesso em termos de luta e conquista da classe trabalhadora, né, e também por determinadas mortes e perseguições de lideranças sindicais aqui no nosso país. Então, esses foram os critérios principais para a gente estar nessa lista de 10 países como Paquistão, Afeganistão, Turquia, né? A gente figura aquilo ali. Em paralelo, né, vários dados, né, gente, que a gente poderia trazer, mas eu achei interessante, já que o texto foi sobre saúde mental, esse âmbito das psicopatologias, achei interessante a gente trazer um dado sobre saúde mental no contexto trabalhista brasileiro, né, que talvez já seja do conhecimento de vocês, os chamados transtornos mentais da classificação internacional de doenças, né, CID-10 aqui no Brasil, com base nela. Os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, né? Só perde aí para as famosas LER e DORT, né, lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomoleculares relacionados ao trabalho, para quem não tem, ainda não ouviu falar disso. Então, é a terceira maior causa, né, de afastamento no trabalho, né? Então, isso é um outro dado que empurra a gente, obriga a gente para olhar para esse binômio saúde e trabalho e tentar tecer reflexões e comentários com relação a isso aí, né? Falar de trabalho, né, e falar de saúde mental, necessariamente a gente tem que falar de aspectos socioeconômicos, né? Porque existe um mito, né, que saúde mental é uma questão individual e que os chamados, tem uma enorme discussão disso, né? Os chamados transtornos, as chamadas doenças mentais são o quê? Decorrentes de distúrbios neuroquímicos no cérebro, né? Como se tudo que a gente sentisse fosse resultado somente de alterações cognitivas, fosse tudo de uma dimensão química, né? Que fosse mostrar aí tudo que a gente sente e tudo mais. E vamos puxar a sardinha aí para a análise das questões desses transtornos, como são chamados comuns, né? Estresse, ansiedade, depressão, os transtornos comuns no trabalho.
E a gente observa, e vários autores e autoras já mostram para a gente, que saúde mental não é uma questão individual, é uma questão coletiva, não é uma questão biológica, é uma questão social, né? Nesse sentido, falar de saúde mental e falar de todos esses transtornos é falar de sociedade. Falar de saúde mental e desses transtornos no trabalho é falar da forma como esse trabalho está organizado, é falar de todas essas forças aí que, né, vão compor essa salada, essa mistureba aí que a gente vê nos contextos de trabalho, né? Principalmente no contexto brasileiro. Queria trazer para vocês bem rapidamente, à guisa de curiosidade, né, onde que a gente pode localizar esse fenômeno da precarização do trabalho. O Ricardo Antunes, né, que é uma autoridade internacional para falar disso, a Graça Drake, autores e autoras muito, muito referências assim, e brasileiros, né, o que dá um orgulho danado na gente. A gente vê que eles, né, vão dizer que essa precarização ela é multidimensional, desde vínculos de trabalho até ação sindical, desregulamentação, né, contratos de trabalho e tudo mais, né, e que isso tem impactos subjetivos em termos de saúde mental. Porém, eu acho interessante a gente localizar essa discussão também no que alguns autores, especificamente 2 autores franceses ainda vivos, né, que é o Pierre Dardot e o Christian Laval, eles vão chamar de Nova Razão do Mundo. Esse é o título do livro deles, Nova Razão do Mundo, que eles vão pensar o neoliberalismo como a nova razão do mundo, né? E, obviamente, dentro desses tentáculos aí e da forma como essa lógica neoliberal é capilarizada, a gente vai perceber esse processo de precarização do trabalho, né, aqui no Brasil. Eu acho interessante a gente pensar o seguinte, quando a gente pensa em neoliberalismo, né, a gente lembra do que a gente aprendeu lá atrás, na escola, ou que a gente vê na mídia e tudo mais, né, como neoliberalismo puramente como uma doutrina econômica, né, que quando a gente ouve neoliberalismo, a gente pensa o quê? Estado mínimo e o mercado que vai, né, ali se organizar, a mão invisível do mercado que o mercado consegue tocar sozinho sua vida, né? E a gente observa que isso é uma falácia, né? E esses autores, eles vão trazer para a gente o argumento, a tese a ser defendida, que é super interessante, é aqui que eu queria chegar, dessa passagem, ou seja, do neoliberalismo, não só enquanto princípio econômico, mas enquanto razão neoliberal, ou seja, uma subjetividade neoliberal. Em que sentido? Com 2 aspectos. O primeiro é que a competição passa a ser o fundamento da vida. A gente regula a nossa vida como se fosse uma empresa, né? E a gente tenta valorizar nosso capital humano, investindo em nós no mesmo ritmo e na mesma proporção que a gente, né, tenta valorizar o capital desse capitalismo financeiro, neoliberal, digital e tudo mais, né? E essa subjetividade neoliberal, essa racionalidade neoliberal que está em nós, né, gente? A gente não está falando de um sujeito separado, somos nós. A gente reproduz isso com nossas práticas. Enquanto psicólogos, psicólogas, administradores, administradoras, nós reproduzimos isso, né? A gente, né, produz e reproduz isso. É interessante a gente pensar sobre isso, né? E essa diferença, né, que a Carolina já comentou e percebi em outras discussões de vocês também, no sentido de que nossa vida, nossas paixões, nosso prazer, nosso corpo, nossa estética, nossa saúde, ela se organiza, né, como se a gente estivesse gerindo uma empresa, né, no limite, competindo com a gente mesmo. Aí emerge a figura do empreendedor de si, né, que é disso que a gente está falando. E os impactos subjetivos disso, gente, a gente consegue quase que tocar, né? Quem trabalha com saúde mental, mais no campo da psicologia ou com práticas individuais, consultório ou coletivas, a gente quase consegue tocar nisso. Por quê? Nessa lógica neoliberal empreendedora, promete-se o céu ao sujeito, né? Você pode tudo, só depende de você, né? Você não conquistou determinada coisa porque você dormiu demais, né? Você dormiu de tarde, tirou um cochilinho em horário comercial,
né? Só depende de você. O discurso meritocrático é essa materialização dessa lógica neoliberal, né? E quais os efeitos subjetivos disso, gente? Obviamente, se o discurso, né, e esse canto da sereia diz para a gente que só depende da gente, se a gente não consegue alguma coisa, as lógicas de autorresponsabilização, né, de culpabilização, vão levar sujeitos a horizontes, muitas vezes, de adoecimento psíquico, que vão poder se expressar em múltiplas manifestações clínicas, desde a famosa síndrome de burnout, do esgotamento profissional, que agora vai entrar na próxima classificação internacional de doenças, CID, uma vitória, né? A próxima que está para sair ano que vem vai ter lá a síndrome de burnout, isso vai ajudar muito, né, em termos de evidência jurídica contra processo de adoecimento de trabalho e tudo mais, né? E essa lógica, gente, algorítmica, né, de que o mercado que manda na parada, né? A gente observa o Estado hoje não mais como um Estado protetor, mas o Estado em posição horizontal como um agente do mercado também, né? Que está em competição com a gente, né? Então, isso é interessante de observar. Então, a lógica algorítmica, a lógica financeira é a linguagem universal. Está aí, por exemplo, crianças aprendendo educação financeira na alfabetização, né? Crianças tendo vestibulinho na alfabetização, os cursos de educação financeira explodem no Brasil, né? Então, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, né? Estou contribuindo com análises, né? Com alguns dados de autores e autoras que a gente lê, e como que essa lógica vem ganhando corpo na vida da gente e tudo mais, né? E, principalmente, aí olhando um pouco para o meu umbiguinho, como que o campo da psicologia muitas vezes vai reforçar e vai ser o produtor dessa lógica neoliberal, né? Antigamente não era interessante para as empresas saber sobre emoções. Hoje em dia isso é considerado como uma coisa estratégica, né? Então, a partir de que momento, por que as emoções passaram a ser interessantes, né? O comportamento, né? Por que a gente vê cursos de inteligência emocional, né? Conheça suas emoções no trabalho para você trabalhar melhor? Eu acho que, né, a gente tem que olhar para isso com mais cuidado, para instrumentalizar mesmo as nossas práticas, porque a gente pode estar contribuindo, né, com o reforço e a consolidação nessa lógica neoliberal e produzindo cada vez mais adoecimento, né? E isso, gente, remonta a gente a uma questão que eu arrisco dizer que é a questão nossa, que está sempre a pulguinha atrás da orelha da gente, que é a serviço de quem está a psicologia dentro das organizações. A serviço da saúde do trabalhador e da trabalhadora ou a serviço do capital? E como fazer isso, né? Isso é uma grande questão que eu não conheço a resposta. Se alguém tiver hoje, traga para a gente pensar. Mas, ao mesmo tempo que a gente não tem uma resposta, cada vez a gente tem que pensar mais sobre isso, porque tem muita gente da nossa área trabalhando dentro de empresas. Isso é um ramo muito grande que a gente está no mercado, né? Atuando no mercado. Eu queria deixar isso como reflexão mesmo, para a gente pensar que isso me acompanha, estou compartilhando com vocês essa reflexão, né? Já caminhando para um fim, eu gosto muito de um livro de um autor, né? De um comentador americano, ele se chama Mark Fisher, que ele lançou um livro aqui no Brasil, foi traduzido, Realismo Capitalista. E a pergunta, título do livro é essa aqui, ó. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? E eu acho que isso é uma grande questão assim, para a gente pensar e refletir, né? Nisso tudo que a gente está falando, coloca agora mais um ingrediente nessa receita, que é o SARS-CoV-2, que veio para mudar a vida da gente e está fazendo com que a gente, nesse momento, por exemplo, não esteja conversando, não vá tomar um café depois, não vá se abraçar, faz com que isso aqui aconteça. E, mais uma vez, se a gente toma a centralidade do trabalho na vida da gente, o trabalho também passa a ser um palco privilegiado para a gente observar como que essa pandemia impacta na vida da gente, né? Então, como eu falei para vocês dessa subjetividade neoliberal, uma das grandes provocações é a gente pensar como que o sujeito neoliberal, empreendedor de si, onipotente, que isso que é vendido para ele, né, com todas as possibilidades do mundo, como que ele
fica, no sentido existencial, diante de um contexto com milhares de limitações e de impossibilidades, né? E o que a gente viu, gente, foi o quê? Muita gente, no início da pandemia, que parece que já foram várias, né? Quanta coisa já mudou, muita gente pensando, olha, eu estou em casa, vou trabalhar tudo que eu não podia fazer quando eu estava saindo. Vou estudar mais, vou assistir milhões de lives, vou emagrecer, vou aprender a cozinhar, vou escrever uma tese, vou escrever milhares de artigos, vou fazer tudo isso, né? E, obviamente, né, essas fronteiras entre privado e profissional, se antes elas já eram porosas, imagina agora, né? Como que a gente pode pensar isso, né? E o home office está aí como um exemplo emblemático para a gente pensar com relação a isso, né? Acho que na discussão a gente pode se aprofundar depois sobre mais alguns pontos, mas acho interessante a gente pensar em alguns casos emblemáticos, né, de algumas categorias profissionais que fazem a gente pensar muito sobre a relação entre saúde mental e pandemia. Primeiro, os profissionais uberizados, né? A gente vê aí o fenômeno da uberização do trabalho, chegando com tudo na lógica algorítmica do capitalismo financeiro, né? E que a gente tem um exemplo emblemático dos entregadores e entregadoras de aplicativos, né? Os profissionais uberizados é uma discussão quente quem estuda, né, questões aí do trabalho, são profissionais que têm seu trabalho mediado por plataformas, né, digitais. Então, a gente vê os níveis de exposição, né, dessas pessoas ao vírus, ao nível também de proteção, como que as empresas elas tiram todo tipo de responsabilidade e vendem aquilo como uma oportunidade para o sujeito, que ele não tem patrão, que ele pode fazer o seu horário, né, que ele é livre. Essa falácia da liberdade é muito forte. E isso possui efeitos subjetivos muito, muito complicados mesmo para a gente observar. Se a gente pegar, obviamente não dá para generalizar nada, mas se a gente pegar a história de uma pessoa, um novelo, e a gente ir desfiando, a gente vê, né, como que isso tem um caráter perverso mesmo, né? Empregadas domésticas, a primeira morte no Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica que foi contaminada por sua patroa, que veio da Itália. A Itália era o grande epicentro na época, né? Ou seja, é de uma relação de trabalho que a gente está falando, de uma mulher negra, né, do Rio de Janeiro. Vários atravessamentos para a gente pensar essas questões. E outros exemplos, como profissionais de saúde, professores também, né? Como eu falei, eu dou aula numa universidade privada e, caramba, como tem sido ruim, né? Como tem sido ruim trabalhar nesses tempos e como que a experiência de docente iniciante, né, ela tomou completamente uma outra dimensão, né? E agora, para finalizar mesmo, né, essa questão aí eu já tenho visto artigos, né, e apesar disso, né, gente, da gente não ter esse ímpeto de produção, tem muita gente bacana produzindo sobre esse momento, né? Obviamente sem fechar conclusões 100%, porque não é possível, a gente está falando de um fenômeno em curso, né? Mas gente que já vem tecendo contribuições muito interessantes para pensar, né, saúde mental e trabalho na pandemia. Já tem artigos muito bacanas para a gente pensar isso, inclusive a questão do luto, né? Lá trazendo a concepção mais psicanalítica mesmo, mas sem entrar a fundo. Luto, né, a gente está falando de um objeto que foi perdido, né, e que essa perda vai precisar aí, digamos, de um processo de elaboração, né? E o que a gente perdeu, né, gente? A gente não foi ensinado a viver na pandemia, a gente não teve um manual para isso, né? A gente perdeu o mundo que a gente vivia, o modo de viver que a gente tinha, as relações que a gente tinha. E toda perda ela precisa de uma elaboração, né? Então a gente observa que esse ímpeto neoliberal de produtividade, essa aceleração, ela vai obstruir essa lentidão necessária de um trabalho psíquico para elaborar isso tudo que a gente está vivendo. Esse horror que a gente está vivendo, inclusive nos contextos de trabalho. Quem está atendendo online tem ouvido trabalhadores falando coisas que, né, não é fácil. Assim, não é fácil e é um material muito interessante para a gente refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Encerro por aqui essa breve fala, né?
mas principalmente para a gente sempre fazer um exercício autorreflexivo, né? Quando a gente está falando desse sujeito neoliberal, a gente não está falando de alguém, né? A gente está falando de nós, né? Nós somos sujeitos constituídos socio-historicamente, né? E falar disso é falar da gente, da nossa saúde mental. E eu acho que conhecer isso, né? Ter componentes aí para a gente sair de uma espécie de alienação ajuda a nossa prática profissional, né? Ajuda o que a gente faz para a gente seguir aí na luta por uma atuação crítica, né? E ético-politicamente referenciada. Tá? Muito bom. Nossa, lindo, né, Suzana? A fala do Sérgio. Emocionante, Sérgio. E aqui a gente tem muito estudante e profissionais da área de gestão, muito mais da psicologia. Então, assim, é difícil, acho que, porque nem nas minhas aulas com os meus alunos, debater essas questões, e fica parecendo que a professora Isabela é o ET, né? Que está trazendo essas questões, né? Do campo, né? Mas acho que agora já trazia isso desde sempre. Acho que a pandemia só veio, na verdade, desmascarar muita coisa que a gente já estava vendo que estava para acontecer, né? Igual a Carolina colocou muito bem, creio que a Suzana vai falar disso. E vou passando a bola para a minha querida Suzana. E também para a gente começar já a pensar, gente, depois da Suzana, né? Vai começar as nossas conversas, discussão, que quando a gente traz o título desse evento, a perversidade na exploração do sofrimento para gerar produtividade, a gente vê que as formas, né, estão cada vez mais sofisticadas e as pessoas, a gente não tem controle sobre essas formas e a gente está sendo manipulado o tempo todo, até por tudo que o Sérgio traz, algoritmos, isso que a gente está vivenciando aqui, né? E acho que nas últimas discussões do NEST, quem está aqui que é do grupo do NEST, a gente estudou o Ricardo Antunes, sabe, Sérgio? Aquele livro de 2020 do coronavírus sobre o fogo cruzado. Então, está batendo exatamente com o que você traz. E não só professores, né, os profissionais que você trouxe, mas eu fico pensando nos youtubers, os analistas de redes sociais, os produtores de conteúdo, que a galera agora tudo quer ser isso, traders, que é os caras, que os consultores de finanças, né? Que não tem mais tempo para nada, nem para namorar, nem para transar, nem para curtir a vida, só fica lá no home broker, né? E os analistas de marketing digital. A gente pensar todas essas novas profissões que estão em alta e que as formas de controle são tão sofisticadas e as doenças que estão gerando nessa galera, por exemplo, produzir conteúdo. Você tem que ter conteúdo criativo bom todo dia para colocar na rede social para os seus seguidores não deixarem de estar engajados com você, né? Que doenças também estão surgindo, que as pessoas acham que é maravilhoso talvez ser youtuber, né? Ser analista de rede social e tá aí, mas são coisas que ainda acho que está sendo um pouco discutido e a gente está, né? São profissões que precisam aí a gente começar a pesquisar mais e as consequências disso tudo que você trouxe. Desculpa, Suzana, que eu empolguei com a fala do Sérgio, passando para você, querida, está com você. Não, imagina, estava boa mesmo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Isabela. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar contigo, minha amiga querida e colega. Boa noite, Sérgio. Não te conhecia ainda, né? Mas deixa aí um prazer. Adorei falas, muito inspiradora. Fez um voo aí. Desafio, né? Fazer um voo nesse contexto tão complexo e acho que tu fez um bom desenho, foi delineando aspectos super importantes. Carolina também, eu estou num desafio aqui, a Carolina está numa ponta, a Isabela está na outra. Quando eu olho uma, eu não vejo a outra. Mas, querida, bela abertura, né, sobre o texto, bom te ver também. Nos víamos, às vezes, nos corredores, né? Porque a ex-aluna, né? Já formada, a UF de Rio das Ostras. Bom, e a todos, né? Boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga de formação, atuando especialmente nesse campo de saúde mental no trabalho, e professora da UF de Rio das Ostras. Eu acho que a sequência foi ótima, ótimo, Sérgio. A casa esse apanhado e Sérgio
falado antes de mim, né, que abriu, porque o NAD, quando a Isabela comentou, eu vou fazer um movimento para o texto, né? Então, eu vou pegar alguns pontos do texto e aprofundar. Então, acho que é ótimo, porque aí talvez as nossas falas, isso que é a riqueza, né, de quando a gente se reúne e troca, porque aí cada um traz um olhar e a gente vai, enfim, quer dizer, a nossa intenção é poder trazer aqui de reflexão, que a gente está no sentido de trazer aspectos, né, para fomentar o debate entre todos. Quando a Isabela comentou, convidou e falou que era a leitura do trabalho, de um capítulo, eu fiz uma viagem no tempo, gente. Eu fiz uma viagem no tempo porque eu me formei na década de 90. Eu me formei em 90 em psicologia. E comecei, né, antes, atuando em organização, na área de recursos, né? E bem no início, que eu me formei em 90, eu iniciei uma mobilização na minha terra, eu sou gaúcho, né? Vocês já devem ter percebido, em psicologia do trabalho. E aí o livro caiu na minha mão. E, na verdade, assim, eu estou contando uma história pessoal, mas é porque eu acho que é uma história coletiva, né? Esse livro ele foi extremamente significativo para se pensar a saúde mental trabalhadora. Até então eram ainda muito incipientes que se tinha, né? Então esse livro do Deju, ele vem inaugurar um início, né? E não quero assim jogar tantos louros a ele, mas eu acho que é um pesquisador que tem esse peso mesmo, né? De inaugurar na academia, mas não só, também para profissionais já atuantes nas organizações, uma problematização nova, que era a questão da saúde no trabalho, dentro de um outro referencial que não o da psicologia comportamental. Então, em primeiro, assim, quero chamar a atenção da importância desse livro e que bom vocês terem resgatado essa discussão, né, para o grupo de estudo aqui do NEST. Por aqui que vai se inaugurar uma série de abordagens teóricas que vão ser fundamentais na discussão que a gente está fazendo, que é o que a gente vai chamar das clínicas do trabalho, né? Então, a abordagem da psicodinâmica do trabalho, de Christophe Tour, da clínica da atividade, né? Agora me fugiu o nome. Yves Clos. Do Yves Clos, da ergologia, do Schwartz, enfim, e de um leque, né? A psicossociologia do trabalho, né? Que a gente vai ter nomes muito importantes, pensar como que vai se fazendo esse caminho, né? Essas conexões entre saúde, os processos de subjetivação e o mundo do trabalho. Então, acho que vocês, assim, que interessante, né? Que bonito ver esse livro que foi inaugural, que inicia toda essa discussão, e o Brasil foi extremamente aberto, né, poroso, né, para essa discussão, que seguiu no caminho da análise institucional, né, que já eram abordagens, né, francesas que tiveram uma entrada muito forte e fundamental para a gente poder refletir sobre os nossos contextos institucionais, porque até então também faltava ferramentas para os pesquisadores, né, poderem olhar esse campo com esse olhar crítico que hoje a gente talvez até um momento, né, assim, de uma certa riqueza, né, uma certa pluralidade de posições teóricas, enfim, que transitam entre tantas abordagens teóricas importantes. Então, primeiro, chamar a atenção. E datar esse livro, né? Por isso que eu estava falando que a minha fala ia ser meio que realmente um mergulho no texto aqui do Deju, né? Então, bom, a psicodinâmica do trabalho,
como hoje se chama essa abordagem do de jure, né, é considerada uma clínica. Quando a gente fala de uma clínica, é porque ela foi se constituir a partir da escuta dos trabalhadores. Então, tem uma série de conceitos teóricos adotados pelo de jure, enfim, e aí a comunidade de pesquisadores que vão contribuindo, né, com a construção dessa abordagem teórica, que são novas. Por exemplo, tem uma que eu vou aprofundar aqui com vocês, que é a ideia de sistema defensivos coletivos, né, coletivos, que é uma forma de olhar um comportamento dos trabalhadores totalmente nova, que vem a partir da escuta dos próprios trabalhadores. Nesse sentido, aí a proximidade com a psicanálise, porque a psicanálise também, ela foi constituindo seus conceitos a partir das pessoas que deitaram no divã para falar sobre os seus sofrimentos. Então, a psicodinâmica do trabalho de Juliana, ela vai surgir e se constituir seus conceitos a partir dessa escuta atenta ao sofrimento dos trabalhadores. Por isso é vista como uma clínica. Uma coisa importante também de situar dessa obra é que é a primeira, né, que chega para nós no Brasil, desse autor. E se a gente for ver, né, Na Loucura do Trabalho, estudo de psicopatologia do trabalho, é de um momento dessa abordagem, né? Um momento que o Jure estava se debruçando para pensar os sofrimentos provenientes do trabalho taylorista, né? Do trabalho em série e tal. Esse é o momento dessa obra. E, inclusive, a noção de sofrimento que ele traz nessa obra é o que a gente chama de um sofrimento patogênico, aquele sofrimento que leva ao adoecimento. Interessante que essa abordagem vai passar depois de psicopatologia do trabalho para a psicodinâmica do trabalho, porque ele vai, a partir da análise, pensar, não, mas o trabalho, né? E aí a centralidade do trabalho, porque o trabalho sendo central na constituição do sujeito e como central na saúde e ou movimento do sujeito, né? Ele vai o tempo, a partir dos estudos, passar de psicopatologia, ou seja, dessa noção mais restrita ao sofrimento patogênico, ou seja, o trabalho gera sofrimento, para uma noção mais ampla de trabalho, que o trabalho pode tanto levar, né, a vivências gratificantes de prazer e de saúde psíquica, né, de saúde mental, como ou seja, o que se coloca em questão é de que trabalho nós estamos falando. E aí o Sérgio fez um apanhado fantástico do momento atual que a gente está vivendo, chamando a atenção, né, base neoliberal, né, e de todas as repercussões que tem, então, a precarização, esse sujeito neoliberal e tudo mais, do quanto que essa configuração sócio-histórica vai nos conduzindo para o sofrimento patogênico. Mas, na abordagem, a gente vai também pensar que o trabalho pode ser extremamente, né, para a construção da nossa identidade, para, enfim, construção de lugares sociais, né, onde a gente pode viver num sentido de ampliar a potência de agir, como fala a psicossociologia do trabalho. Estou chamando a atenção disso, por isso, né, focada, tipo assim, olha, esse texto, por exemplo, lá no início, e aí a minha fala vai fazer um pouco isso, né, agora tá coisas do trabalho home office, temos o lixo da minha casa agora. Só um minutinho, gente. Novas formas de trabalho, né, Suzana? É isso aí. Aí o professor vai ensinando, né? Porque é a voz que vai ficar gastada, né? Porque
frente a todo, é ou não é? Sérgio tem vivido isso, né, Isabela? O gato vai subir em cima da mesa, o cachorro vai morder o dedão do pé e a gente vai fingindo que não está acontecendo nada. Exatamente. Então, bom, acho que parece que agora voltou um certo silêncio aqui. Bom, então eu estava mais ou menos assim, datando a obra, né? A obra, ela expressa um momento dessa abordagem, né? Mais voltado para essa questão do sofrimento patogênico, né? Porque é interessante, e eu vou falar um pouquinho disso aqui, que ele vai ampliando, pensando assim, olha, aí nós estudiosos, né, do campo da saúde mental no trabalho, a gente vai se debruçar para pensar a normalidade enigmática, ou seja, quantas vezes o sofrimento as pessoas estão sofrendo muito, mas ela não, mas o sofrimento está ali, né? Então, por exemplo, vocês comentaram tanto do trabalho uberizado, né? Eu entrega na minha casa, em seguida converso, né, com eles, ainda pensando que a gente sabe um trabalho que está extremamente precarizado, né, numa perda de benefícios sociais, né, numa condição bastante vulnerável, e muitas vezes não estão ainda adoecidos, mas não significa que tenha adoecido, mas tem aí estratégias de defesa que a gente vai utilizando. Quando fracassam, o adoecimento emerge, né? E aí, assim, a minha fala, eu acho que está indo mais num sentido psi, né? Mas aí eu acho que a gente vai se complementando e depois a galera que está nos ouvindo vai poder fazer comentários. Então, bom, feito essa... Aí, a partir do texto, da exploração do sofrimento, porque aí, então, fala, e começou a falar sobre isso na década de 90, que se coloca presente, né? E acho que a Carolina comentou um pouco sobre isso, porque aqui ele vai problematizar o quanto que a crueldade, muitas vezes, ela se dá a partir da exploração do sofrimento do trabalhador. Então, aqui ele está expressando uma forma extremamente perversa, né, do trabalho, que é explorar o sofrimento do trabalhador com o intento de mais produtividade. E aí primeiro ele traz o caso das telefonistas, né? E aí eu vou mergulhar um pouquinho nessa situação que ele faz. E aí eu vou pegar 2 pontos, né? Se o meu tempo aqui permitir. Mas eu acho que eu vou ser breve. Um é em relação ao que ele exemplifica aqui das telefonistas, falar de um fenômeno, de uma forma de defesa extremamente utilizada, que ele, aqui no caso das telefonistas, mas muito presente hoje, que é a aceleração, a hiperatividade, né? Que nesse cenário todo que o Sérgio desenhou se coloca como um dos principais modos, né, de funcionamento psíquico, extremamente adoecedor, né, e alienante, né, que faz o sujeito perder contato com a sua experiência, né, entrar numa normopatia, né. Bom, e o outro que eu espero chegar é sobre, então, as estratégias de defesa, né, que eu acho que também a gente vê extremamente utilizadas hoje nos nossos grupos profissionais. Bom, então, e até eu vou... Na página, para abordar esses 2 pontos, eu vou citar alguns aqui do Dejur. Na página 100, falando sobre o trabalho das feministas, ele diz o seguinte: do ponto de vista do ritmo de trabalho, constatamos que quando estamos nervosas, o que mais queremos é que o assinante desapareça, que desligue, que fiquemos livres dele, de maneira que começamos a responder mais depressa. É aí que eu quero parar. Então, muitas vezes, frente à frustração, a tensão nervosa de um trabalho sem sentido, extremo controle, o recurso utilizado pelos trabalhadores e por nós, né,
acho que eu estudo tanto a autoaceleração, porque eu me vejo muitas vezes caindo nessa armadilha, é a autoaceleração, ou seja, nós aceleramos, né? Relacionando com Freud, por exemplo, é um meio de repressão pulsional, né? Então, então é o que ele está trazendo aqui no caso das telefonistas, mas a gente pode ver em inúmeros casos, por exemplo, trabalho uberizado, que o Sérgio comentou, a Isabela também falou agora, né? A pressão pegas pela quantidade, até porque o ganho é ínfimo, precário e tal, há uma aceleração. E essa alta aceleração, ou seja, que a gente passa a fazer tudo rápido, ela invade, né? É um modo de funcionamento que invade outras áreas da nossa vida. Então, invade como nós nos relacionamos, invade como nós nos relacionamos com os nossos filhos, para quem tem filhos, para as nossas relações amorosas. Então, a aula online, né, falando do meu cotidiano, vezes me atropelando no meu discurso, e aí eu vou fazer os afazeres da casa correndo, né? E aí, nesse sentido, a gente vai... A tendência, quando esse modo ele vai se tornando cada vez mais crônico, né? Mais instalado, digamos assim, a gente vai no contato com a nossa experiência e chegando num vazio existencial, né? Então, eu acho que agora... Acho que foi o Safatli que fala, né, de uma síndrome, a síndrome do cansaço de si mesmo. Então, aquela morrinha da culpa, né, do que eu não consigo atingir, e ainda mergulhado nessa forma alienante de conduzir o nosso dia, presa a uma, né, e a quantidade, né, vai nos conduzindo para esses quadros, né, de depressão, por exemplo, quando vai se instalando a autoaceleração, né, como formas de adoecimento, é ter essas patologias da sobrecarga. Então, as DORTs, as disfunções osteomusculares, né, LER, enfim, todas elas são um campo das patologias da sobrecarga, mas não só, também os quadros de alienação, depressão, de idade, né, que chegam muito para nós na clínica, né? E os profissionais de saúde hoje, por exemplo, né, com essa demanda imensa, né, de atendimento. Então, temos aí a autoaceleração como um modo de funcionamento e como disse o Sérgio, né, de um sofrimento que não está posto de forma individual, é um sofrimento social, né, ele origina de uma ação com contexto social, com contexto de trabalho precarizado e perverso. Então, essa é uma forma de exploração, porque, pasmem, a autoaceleração produção gera excelentes resultados, porque acelerando produzimos mais, né? Então, muitas formas de trabalho, inclusive a nossa, né? Sérgio, Isabela, enfim, outros professores que estejam aqui, a nossa é extremamente... A prudade se dá muito, né, assentado nesse funcionamento que é a autoaceleração e que ele já indica lá no trabalho taylorizado. Então, se a gente vai, né, do trabalho taylorizado, que é o trabalho em série, né, que a gente vai lá, né, para aquela figura taylorizada, a gente vem para essa figura, né, do trabalhador neoliberal e temos aí o mesmo modo de funcionamento, né? Então, enfim, então me chamou a atenção em fazer, resgatar aqui já o que ele problematiza sobre a ética da autoaceleração como uma forma de exploração de sofrimento. E aí eu vou me deter um pouquinho sobre, então, e aí... sobre o que são esses sistemas defensivos contra o medo. Traz aqui para falar sobre... Saninha, tem mais 2 minutinhos, tá?
Ah, que bom, rapidíssimo. Sobre nas indústrias químicas. Então, 2 minutos, vamos embora. Então, muitas vezes, por exemplo, é o que ele traz aqui como exemplo, né, na usina nuclear, e que a gente também tem muitos exemplos na construção civil, né? Frente ao medo, então uma usina nuclear, imagina, todos os dias se vai trabalhar em um ambiente cheio de controles, né? E operações que não sejam bem feitas podem colocar a vida em risco. Essa é uma relação com, né? Tem outras relações com medo, né? Por exemplo, uma linha de montagem no frigorífico e tal, tu pode ter medo de não dar conta daquele ritmo de trabalho. Na construção civil, tu tem o medo do acidente de trabalho, né? Então, frente ao medo, e aí uma questão bem psíquica, né? Porque faz de um meio inconsciente, né? Para diminuir o contato com o medo, tu cria uma estratégia defensiva. Então, por exemplo, tu cria brincadeiras, caçoando do medo. Então, na usina nuclear, tu cria brincadeiras que vão brincar com o medo. Na construção civil, vão se pendurar num anime, brincando, rindo, né? Porque a gente vai olhar e dizer assim, que comportamento bizarro, né? Por quê, né? Por que, por exemplo, um trabalhador vai resistir a usar um EPI, equipamento de proteção individual? Faltou formação, informação, mas muitas vezes não é isso. É inconsciente mesmo, né? Para não entrar em contato com esse medo, né? Então se cria essas cadeiras, né? E aí, essa é uma estratégia coletiva, uma estratégia que é coletiva, não é individual, né? E assim, se nega o medo, certo? Bom, essas estratégias coletivas é para o sujeito dar conta do trabalho, né? Só que, ao mesmo tempo, olhem como é a exploração do sofrimento e como é a relação de alienação, porque com isso o próprio trabalho oblitera a sua consciência, nega na sua consciência os riscos que passa no trabalho. Então, eu acho interessante chamar a atenção, porque às vezes a gente analisar só no âmbito da consciência quando tem esses fenômenos mais complexos. Por exemplo, e aí eu já vou terminar, Isabelinha. Uma forma de estratégia coletiva de defesa é a virilidade. Então, que a gente vê em várias profissões, dos policiais, dos motoristas, né? Então, contra o medo, eu assumo uma posição viril, né? Que tem um atravessamento de gênero, de valores machistas, né? Não, eu não tenho medo, eu posso tudo e tal, né? E assim o trabalhador se coloca em risco, porque o motorista dirige rápido, eu não tenho medo, e se coloca em risco. Os policiais, estudos, né? Muitos mostrando o quanto de aumentar, inclusive, a incidência de violência no contexto familiar, e que pode ter relação muito grande com o trabalho. Então, essa interface trabalho-família, né, como o Sérgio disse, né, do mundo produtivo e reprodutivo, né, ou seja, o mundo público e privado, a experiência do trabalho é esses mundos, né? Tu leva modos de operação, modos de funcionamento, né, que foram sendo construídos no trabalho para a tua vida pessoal, e que muitas vezes o empobrecimento da tua vida familiar, da tua vida social, tem total relação de como é vivido o trabalho. Ou seja, o quanto que essas formas de alienação perversas, elas têm um impacto, né, na vida do sujeito como um todo. Ficando por aqui, obrigado, gente, espero ter ajudado para a nossa conversa.
Ajudou muito, Suzana. Muito bom, muito bom. Acho que a sequência acabou fluindo. A gente nem pensou nessa ordem das falas, mas fluiu realmente de uma forma muito feliz. E aí, agora a gente passa para as questões, né? Para as reflexões. A galera do Nest que estiver presente, quiser fazer as suas considerações, igual eu vi o Carlos, né? Eu tenho que pegar lá em cima alguma das considerações. Você que pode falar, Carlos, por favor? Depois o Márcio, né? A gente indo além, trazendo as reflexões a partir das falas, né? Indo além do que talvez de parte do texto que os nossos convidados trouxeram. O Carlos colocou umas reflexões bacanas, acho que o Márcio também, André, se quiser, e os convintes, né? Estão aqui presenciando a nossa discussão, fiquem à vontade. Só peço para falar, eu quero a fala lá no chat para a gente organizar a ordem, tá bem? Quer colocar, Carlos? Posso sim. Seja bem-vindo. Obrigado, agradecer a todos aí pela participação e aos nossos convidados pela contribuição incrível, assim, pela construção. Estou tentando, na medida do possível, deixar tudo anotadinho aqui para fortalecer isso, né, no futuro. E assim, a minha contribuição, assim, eu até comentei, né, quando a Suzana falou sobre lá no Taylorismo, né, a ideia do Deleuze de se estudar essa questão da imposição do controle. E eu, quando penso no Taylorismo, eu penso na imposição dos corpos, né, onde o corpo era o principal instrumento de trabalho ali. E assim, e aí com o passar do tempo, principalmente com a reestruturação produtiva, né, com as novas formas de capital, a gente vê um deslocamento assim da imposição do corpo para a imposição do intelecto. E aí as formas de adoecimento também começam a surgir a partir disso, e me faz pensar o seguinte: se antes eu tinha assim, um empregador que colocava o trabalhador para vender assim, o seu corpo no trabalho repetitivo, acelerado, hoje eu penso que esse controle é imposto de uma forma sutil e inversa, porque no final das contas, eu até coloquei, se eu tenho, né, um capital flexível, né, e o Sennett vai falar muito sobre isso, sobre o capital flexível, e vai apontar assim, hoje a gente tem mais tempo de trabalho, como a Isabela falou, hoje a gente está dentro de casa. Então, assim, até onde é bom a ideia de que você está dentro da sua casa, você tem conforto, você tem tudo que precisa, você tem toda a tecnologia que precisa, você tem benefícios, você tem N situações ao teu favor. Ou seja, será que isso não impõe subjetivamente, assim, nós, enquanto trabalhadores, acreditar na nossa... que nós precisamos dar cada vez melhor, né? Trabalhar cada vez melhor, e a ponto de idealizar a perfeição, né? Porque se eu tenho tudo que eu preciso, então eu posso ser perfeito. E aí a gente cai naquele ideal, né? E é onde a gente vê aparecer tanto os casos de depressão, como foi falado também, e é justamente por a gente idealizar um lugar que eu não posso ocupar. Então, quando eu caio na realidade de que eu sou limitado, e o Sérgio também falou sobre isso, a gente tem um choque. E, assim, tem uma passagem do livro, na página 108, que o Deleuze vai falar assim: a descompensação aparece, então, como um quadro misto, associado à angústia, à irritabilidade e à depressão. Para o médico, externo à empresa, não há aí nada de específico, pois a cristalização de todos os conflitos familiares, financeiros, sociais, acaba por conferir ao episódio um caráter mais pessoal do que específico do trabalho. O Sérgio também falou algo que me chamou muita atenção, assim, quando você perguntou, Sérgio, a gente precisa pensar, a psicologia está a serviço de quem? E a gente vê aparecer essa valorização das emoções, né, nos locais de trabalho. E até lendo um pouco de Deleuze, eu me perguntei, assim, por exemplo, os casos de acidente, né, até que o Deleuze vai trazer dos petroquímicos, a gente percebe hoje em dia uma investigação sobre as questões emocionais, as questões psíquicas. Então, até onde nós, enquanto profissionais, sobretudo da psicologia, até onde a gente não tem que tomar cuidado para a gente não acabar reforçando a ideia que
se o acidente ocorreu por questões psíquicas, então a culpa é do trabalhador. Então, aí também complementa, Sérgio, o que você trouxe. A gente tá para falar das questões psíquicas, mas sem desconsiderar a organização do trabalho, a sociedade, a condição de trabalho que aquele trabalhador está inserido. Nossa, muito bom. E até que o Sérgio traz a provocação, e não é só para os psi, né, Sérgio? Acho que é para qualquer profissional de qualquer área, tem impactos naquilo que a gente faz, independente da área, né? De pensar a ética naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu não estou sendo bacana com a coletividade, né? A gente pensa muito na questão do individual, da minha produtividade, do meu resultado, do meu salário. Mas e que cada vez mais está mais competitivo, e a gente vê esse umbiguismo, né, frente às novas tecnologias, então, e nessas novas profissões cada vez maior. Se a gente for pensar a individualização disso. Mas eu acho que é uma questão, até por isso que a gente programou esse evento dia 19, para discutir a ética do ponto de vista do RH, e trazendo a corrente americana e a corrente europeia, no sentido daquele RH mais instrumentalista em prol só da empresa, e a abordagem crítica trazendo só o trabalhador. Mas daria para ter essas duas, já é uma questão que eu estou colocando para vocês, tá, meus colegas, e para todos, se a gente começar a pensar. Daria para ficar só de um lado? Daria para não ter organização do trabalho? Esse outro lado, né, a organização do trabalho, sem os trabalhadores sem organização? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque nos artigos mais recentes que eu estou vendo, sobre pensando a ética na área de RH, onde estão envolvidos diferentes profissionais, tanto os psicólogos quanto os gestores, né? Cai para essas duas vertentes de pensamento, um olhar extremamente crítico, né, que é o olhar voltado mais para o trabalhador, e o olhar mais instrumentalista voltado totalmente para o resultado E muitos profissionais de RH estão, assim, morrendo, suicidando, adoecendo a rodo, como os profissionais, os professores, como os profissionais de saúde, porque estão, na pandemia, começaram a ter que tomar decisões ou acatar as decisões com medo da perda do seu emprego, nas demissões em massa, que foram surreais. A gente viu várias situações assim também na área de óleo e gás. Estou começando a colocar questões para a gente, né, tá conversando a partir disso que Carlos também traz, que é um dilema que eu acho que a gente tem desde a época que eu fazia graduação, né, na área de psicologia, que se você escolhe a psicologia do trabalho organizacional, você é o patinho feio dentro da psicologia, né? E aí, se você escolhe trabalhar dentro da organização, aí você está num curso de administração psicólogo, o que está fazendo dentro de um... Você sofre bullying de todos os lados. Dos próprios psicólogos, quando você escolhe, né, atuar, falando, não, vai trabalhar em prol da empresa, em prol, né, quem vai para a área de RH. E aí você entra, que nem você, professor de administração, num curso de administração ou psicólogo dentro de RH de uma empresa, vem as lutas corporativistas, né, dos conselhos, falando, não, é só administrador que pode ter nesse lugar. O que está aí psicólogo no RH querendo promover qualidade de vida e saúde mental no trabalho, né? RH não é para isso, é para dar mais solução mais rapidinho. Eu acho que até hoje isso, né, são questões que não sei se evoluiu, se a gente andou para trás, eu fico realmente com essa questão. Eu só queria um comentário para o Carlos, que eu acho que ele a fala de vocês foi muito bacana, né? Mas, gente, eu concordo contigo, Carlos. O sistema taylorista, o impacto maior é sobre o corpo, né? O poder treinar, né? E que com a reestruturação produtiva, na verdade, tu tem a internalização, tu tem formas de controle mais sutis. Mas, por exemplo, a questão da autoaceleração, mesmo nessa relação organização do trabalho-sujeito, acaba sendo um modo produzido em ambos, né? Deixa só uma frase que me veio à mente aqui agora, que eu busquei para falar ela certinha para vocês, que é uma frase que a Margaret Thatcher, né, que é quase que a personificação aí do ideário neoliberal, lá na época ela falou numa conferência. Acho que tem tudo a ver com essa discussão. Ela falou o seguinte, abre aspas, em inglês, né, traduzido, claro.
a economia é o método, o objetivo é mudar o coração e a alma. Acho que é bacana, né? Para coroar aí isso que o Carlos comentou, Suzana também. É isso, né? Assim, E assim, a gente ainda acha que tem um pouco de consciência e ainda acha que dá conta de controlar o controle, né? Do neoliberalismo tentando. E a gente não tem, né? Não tem. O propósito realmente desses encontros, e pelo menos em tudo que a gente tem feito, é despertar, né? Algum momento de lucidez mediante, para nós mesmos e para todos que estão aqui, que estão nos eventos, para pensar, ver tudo de outra forma, como a gente é manipulado, alienado. André, você queria falar do medo? E a Dayana colocou uma coisa bem interessante. Essa exploração é intencional ou já está tão enraizada a ponto de ser automático? Acho que vou deixar para vocês, antes de passar para o André, que ele vai fazer a pergunta do medo. Acho que eu falei um pouquinho disso, e vocês também, né? Sérgio e Suzana. Essa pergunta da Dayana. Essa exploração é intencional? Acho que o Sérgio acabou de falar, Dayana. Ou já está tão enraizada a ponto de ser automático? É intencional e fica automatizado por nós, não é isso? Vocês acham que essa exploração não é intencional, gente? E aí eu até aproveito para perguntar um pouco mais até. Será que esse automático, Suzana, que trouxe também sobre isso, já não seria uma estratégia de defesa? Né? Exatamente. Vamos lá, André. Aquece aqui a discussão. Mais ainda. Boa noite a todos. Prazer mais uma vez aqui estar participando. Eu trago um olhar do direito, que é a minha área. Eu, como advogado, consigo alcançar também, mas é claro que aqui há uma troca muito rica em diversos olhares, enfim. Mas eu percebo também outros medos, um deles até a Isabela citou agora há pouco, que é um dos medos talvez maiores nesse momento de crise econômica, crise social, ainda mais com o exército de desempregados que a gente vê hoje, que é o medo de ser demitido. Esse também é um medo que, sem sombra de dúvida, ele acaba afrontando o trabalhador, inclusive na tomada de decisões dentro da empresa, em se arriscar mais ou menos em relação a algumas situações. Então, isso também vai culminando, de alguma forma, todo o seu bem-estar que se espera, né? Pelo menos, no mínimo, numa atividade laboral. Um outro medo que também, de alguma forma, a reforma trabalhista acabou ampliando é o medo de, ao ser demitido, ajuizar uma ação. Porque hoje, com a reforma trabalhista, há uma possibilidade do trabalhador ser condenado em custas, ser condenado em verbas de sucumbência, isso acabar diminuindo a indenização que ele possa vir a ganhar. Também há uma queixa muito grande, aí eu verifico até mesmo na atividade profissional que eu exerço, que é o medo do trabalhador ser colocado numa suposta lista negra da empresa. Aqueles que ajuizam ações, de alguma forma, fiquem deslocados com uma dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. Então, eu imagino que, além dessas questões, que a reforma trabalhista, a crise econômica, de alguma forma, acabaram fortalecendo nesse momento, eu acho que a pandemia também ela acabou colocando mais lenha na fogueira e trouxe agora até o medo de pegar a Covid e vir a falecer, deixar sua família absolutamente desamparada. Então, o trabalhador hoje ele está absolutamente sujeito a medos, que nem ele reconhece quais são. Mas a grande questão é que, sem auxílio emergencial, sem a possibilidade de suspender contrato de trabalho e outras medidas que de alguma forma possam amparar o seu trabalho e proteger a sua renda nesse momento, a ele só cabe ir para a guerra, basicamente, que se tornou o mercado de trabalho. Cada vez mais com salários menores, mais precarização, desregulamentação, contrato intermitente, a participação sindical cada vez mais deslocada para o zero ou para uma relação ínfima em relação à proteção do trabalhador. Então, eu acredito que nesse momento a gente está caminhando para um cenário de caos e, sem sombra de dúvida, o primeiro momento, a primeira ideia é pelo menos ter uma consciência mínima sobre isso.
Agora, do ponto de vista jurídico, infelizmente, a gente tem observado, de alguma forma, uma proteção a esse caminhar subjetivo da lógica neoliberal. De alguma forma, o entendimento da justiça em relação a essas questões tem sido no sentido de proteger, de convalidar esses atos e fortalecer esse subjetivismo na cabeça das pessoas, para que elas naturalizem a precarização. Muito bom, André. Muito bom. Muito legal, né, gente, ter as pessoas com diferentes formações, né, com esses olhares trans, multidisciplinar. Muito bacana. É a palavra que me vem, sabe, André, com o desenho, né, extremamente perverso, é servidão voluntária. Eu acho que os nossos trabalhadores, eles estão entregues a isso, a servidão voluntária, né? Tão desamparados que serem servis as condições que conseguem. Não sei. Posso fazer uma colocação? Claro, Márcio. Claro, eu já ia até te chamar mesmo, que eu vi que você colocou algumas considerações lá em cima. Por favor. Então, eu estive pensando assim, sobre esse rico debate, né? Então, eu, no final de semana, eu revisitei, vendo a capa do livro, do Deju, né? Eu revisitei o filme do Chaplin, lá dos tempos modernos, né? Então, assim, interessante como que soou, eu já tinha visto esse filme N vezes, mas como que assistindo agora, no meio de uma pandemia, né, como que soou interessante, contextualizado aquela situação, né, que ele retrata no início do filme, a precarização do trabalho, a vida na cidade, né, as pessoas, as migrações, né, das grandes cidades, né, das áreas rurais para as grandes cidades. Então, assim, uma mudança que estava acontecendo ali, né, um pouco quase contemporâneo ao Taylorismo, um pouco depois, né, mas dessa mudança que marca o trabalho concebido anteriormente, né, artesanal, o trabalho que não era do ponto de vista da lógica do capital, né, da produção em série, das fábricas e tudo mais, foi um marco de uma mudança que estava acontecendo. E agora a gente vive essa mudança também, né, com a pandemia veio trazer veio demonstrar esse lado, essa face escancarada do neoliberalismo, né? Então, assim, o que eu queria colocar, né, antes da gente talvez pensar na discussão do trabalho em si, é repensar o trabalho, né? Acho que a gente poderia colocar, né, e essa fala que a Margaret Thatcher colocou, que o Sérgio deixou a gente meio assim em silêncio, a economia acaba sendo realmente o que está em jogo, né? O capital, a economia, né? Sempre tem uma predominância. E todo o entorno, hoje o que se tinha de diferente, né? A economia antes ela tocava as fábricas, né? Hoje o financeiro, o mercado financeiro é que detém as rédeas, né? Então, assim, não é mais a pessoa não tem mais um valor, um capital que vai empregar numa produção, né? Mas se ele aplicar numa bolsa de valor, aplicar numa determinada situação de financeira, aquele dinheiro vai fazer mais dinheiro, né? Então a gente viu aí os 11 bilionários da Forbes, né, que entraram na lista dos bilionários. Então, e num período de produção baixa, né? Então, assim, contradizendo assim, a toda a situação que a gente tem de pandemia, de queda de consumo, você tem 11 bilionários que ascendem, né, a esse ranking lá da Forbes. Então, o trabalho, né, repensar, porque eu vejo assim que não dá mais para a gente pensar, sobretudo era o meu dilema também como estudante de psicologia, né, também alguns anos atrás,
o dilema assim, a psicologia do trabalho, né? Eu como aluno era o último, a minha última opção seria ir para a área organizacional, porque dava a entender que você estava ali para como formador de opinião, para modelar comportamento das pessoas, para que as pessoas se enquadrem, né? Então eu pensava, como estudante, eu pensava isso, e acabou que, por ser aqui de Macaé, eu acabei entrando justamente na área organizacional, e foi aonde eu vim permeando ao longo desses 15 anos de trabalho. Mas hoje a gente questiona a organização hoje, o papel do profissional, né? O Deju coloca lá, né? A participação dos profissionais, né? Do psicólogo, né? Do profissional piscina nas organizações. Mas eu acho que antes disso a gente vai ter que repensar agora essa noção do trabalho, essa noção do próprio valor humano mesmo, né? O que significa, o que representa. Não mais, porque não dá mais para pensar num modelo de 10 anos atrás, 5 anos atrás, um modelo que já estava havendo modificações, né? A uberização ela delimita isso de uma maneira mais veemente, né? E atualmente a pandemia escancara, né? Ela mudou tudo, então está desconstruindo tudo e tem que se repensar essas relações. E as falas que o Dr. André fez do campo do direito, né? Demonstra bem isso, a situação do medo, a paralisia que todo mundo fica, né, atônito diante dessa situação, né, e uma sociedade calada, né, não pensando, né, o filme do Chaplin lá, ele retrata manifestações, né, mudanças de pensamento, a sociedade se organizando, né, aquilo que se fez, né, os sindicatos foram destituídos, né, então assim as vozes foram caladas, né, então e esse repensar requer um posicionamento, né? E a gente não vê muito esse posicionamento, infelizmente, nos tempos atuais. Gratidão, Márcio. Muito bom, muito boa reflexão. O Márcio falou, e o professor Sérgio também falou, da questão da mão invisível, de alguma forma regulando o mercado, mas me parece que hoje ela nem é tão invisível assim, sabe? Porque a gente consegue ter uma lista de bilionários muito clara e muito explícita, e mais do que isso, a gente consegue ver as reações, de alguma forma, do que a gente chama de mercado em relação a essas pautas. A partir do momento que, por exemplo, a reforma trabalhista foi aprovada, a gente vê o mercado reagindo bem, feliz porque isso aconteceu, e aí a gente tem uma diminuição do dólar e etc. e tal. Então, acredito eu que hoje a gente consiga enxergar de uma forma mais clara essa relação entre o mercado, ou seja, o que o grande capital deseja em relação às nossas atitudes, e o que de fato é bom ou ruim para o trabalhador. Parece que quanto maior a retirada de direitos, e aí, seja em relação à reforma trabalhista ou à reforma previdenciária, e de alguma forma uma menor participação do Estado na gestão dessas questões sociais, o mercado fica feliz, ele reage positivamente. E aí tudo no entorno é trabalhado para que isso continue firme e forte. Acho que a invisibilidade se dá... vamos dizer, a gente está aqui, somos privilegiados, você está numa discussão como essa, com colegas que talvez tenham um olhar mais crítico, reflexivo, e está antenado nessas leituras. Mas para uma galera não está ainda visível, tá? Vocês acham? Assim? O trabalhador operacional está sendo... né, manipulado igual a marionetezinha e não está sabendo assim e ainda bate palma para isso, e muitas vezes, que nem a gente vê no próprio curso de administração, estimulando os alunos no mercado, seja empreendedor, né, seja dono de si mesmo, seja dono do próprio negócio, muitas vezes virando escravos, né, de si mesmos, né, nessa lógica, e achando que empreender vai resolver e a gente vai vendo, né? Várias discussões, a André está com a gente nessas discussões, tanto no SOS Legislação Trabalhista, quanto aqui. E as mais sofisticadas, uma das coisas que eu notei muito assim, nessa. Isso aqui me mexeu demais, relendo, é muito bom reler, né? Isso aqui eu li na época da graduação de juros e um pouquinho no mestrado, igual a Suzana falou,
resgatar, a gente está num outro momento de vida, repensando isso tudo na pandemia, a gente teve muito mais retrocessos, parece. Fico pensando nas questões. Tanta coisa está sendo discutida, a gente fica vendo aí tantos modismos, seja na psicologia, na própria psicologia e na área de RH, para reinventar a roda em coisas que já estavam sendo discutidas, né, por Deleuze em 1992. As mais novas formas sofisticadas de controle, igual o grid hacker, o dilema das redes sociais, e isso tudo que a gente está vivenciando nas diferentes profissões, os nossos jovens sendo alienados para as redes sociais e muitas vezes não conseguindo ter um olhar mais crítico até para conseguirem sair dessa, ficam meio que drogados mesmo, né? Assim, e além disso, toda a situação também, drogado que eu falo amortecido, meio abobado, e vão para a rede social e ali eu fico meio alienadinho vendo as coisas e prefiro não pensar, né? Igual era a televisão. Não sei se é a mesma coisa, mas parece que é o controle disso, até para as pesquisas que estão sendo feitas, até para as questões políticas, para manipular esses jovens, é muito pesado. E, além disso, para finalizar, o controle por meio de Deus. A gente está vendo as questões das religiões, as novas religiões que estão vendo aí, que é o mais perigoso, que a gente retoma lá, Freud, né, o futuro da ilusão, psicologia das massas, e onde fala o perigo, né, do militarismo junto com a religião, e parece que é um texto totalmente atual quando a gente vê aí, né, até essas discussões recentes, abre igreja, não abre igreja aí para manipular para voto, né, também, não só para a questão aí de iluminar as pessoas, para dar mais paz, tranquilidade, mas aonde são os interesses. Não sei se eu viajei muito aqui, mas acho que é isso que traz comecei a viajar nisso, a parte que o André traz, porque eu acho que tem uma invisibilidade, não para nós, porque a gente sofre, quem está vendo sofre mais, muito mais, como a gente sofre, né? Pensando o que a gente pode, eu pelo menos enquanto professora, pesquisadora, mãe, pensando no futuro do meu filho, em todos os sentidos, às vezes eu sofro muito com o meu trabalho, tentando pensar o que eu posso fazer para ajudar, né? Mas imagine esses que não têm a mínima ideia, que é o que a Dayana pergunta ali, né? Do que está acontecendo de fato. Né? Alguns a teoria da conspiração, né? Que acham que vem falar, não, isso é teoria da conspiração. Estão entendendo assim que são muitas questões. Diga, Sérgio, levantou a mão, desculpa por prolongar. Não, nada. Está sendo muito bom ouvir vocês. São muitos aprendizados, né? Já vai acabar, está passando rápido. Pelo menos aqui. Já são quase 9 horas, né? Agora que eu vi. Não, eu só ia chamar a atenção para um aspecto que eu acho que é muito importante. Que me vem à mente uma frase que o Foucault escreveu, né? Que é o seguinte: lá onde há poder, há resistência. Né? Em que sentido? Nunca, né, as formas de dominação, elas nunca vêm desacompanhadas de formas, né, de contrapontos, né? Eu estou falando isso porque a gente vê, por exemplo, no meio de uma pandemia, né, onde a principal medida preventiva é o isolamento social, a gente viu vários movimentos organizados de trabalhadores e trabalhadoras entregadores, por exemplo, em São Paulo, né? Lutando mesmo em prol aí de garantias e de direitos trabalhistas diante dessas ofensivas antidemocráticas aí que vem destruindo nossa legislação protetora do trabalho, né? E a fala do André, que é do ramo do direito, uma área super interessante, né, e fundamental para o debate, pelo menos que a gente faz na psicologia. Acho interessante a gente ressaltar que alguns países lá da Europa, por exemplo, já consideraram em determinados processos jurídicos, né, esses vínculos entre entregadores e empresas, né, de aplicativos como vínculo trabalhista, né, em determinados processos. Isso é uma vitória, né, mesmo que micropolítica, é uma vitória no avanço aí da luta, né? Isso não aconteceu no Brasil ainda. Eu venho acompanhando esse debate. Em Minas Gerais teve um caso emblemático, mas que não deu em nada. Mas na Espanha eu sei que sim. Ou seja, essas
essas espécies de pequenas esperanças que talvez a gente tenha que agarrar para pensar um pouco mais nesse contraponto também, né? E aqui eu não estou querendo falar uma fala otimista, rasa, nada disso, mas para a gente também observar nessa rede de poder determinados pontos aí, né, que estão reconfigurando essa lógica, estão apontando para outros possíveis, né? Acho interessante destacar isso. A Neide colocou, teve muito incentivo ao empreendedorismo, né? E aí eu trabalhei muito tempo no Sebrae, né, com consultoria antes de ser professora. Eu fico vendo também esse estímulo ao ser empreendedor. Tem vários interesses, né? Você deixa de pagar os impostos, diminuo, né, pensando assim, enquanto empresário, deixo de pagar impostos aí com a nova legislação trabalhista. E aí, qual que é o problema? A gente vê o discurso lindo e maravilhoso do empreendedorismo, né? Falar, agora abre seu próprio negócio, aí você não vai ter chefe e tal, mas você também vai ter que pagar uns impostozinhos e acaba arrecadando mais de outra forma também, né? Estimulando, né? Você ter um próprio negócio e você, como empreendedor, você também vai pagar, né? Aquele imposto que era pago para você, ter mais direitos, agora é você que vai pagar. Está entendendo? Assim, a lógica vai se invertendo e acho que quem está nessa, nos discursos bonitos de virar um empreendedor e ter um próprio negócio, como se fosse possível para todo mundo ser um grande empreendedor e conseguir gerir bem o seu próprio negócio, que não é para qualquer um. A gente vê muitos vindo assim, pedidos para nós preparar as pessoas para serem empreendedores, como se fosse possível preparar, como se todo mundo fosse possível virar um empreendedor e se dar bem enquanto empreendedor, né? E não é para todo mundo, né? Não dá para transformar uma pessoa em empreendedora assim, de uma hora para outra e garantir que todo mundo vai conseguir se dar bem nisso. Então, Neide, eu concordo com você e a gente que está nos cursos de administração e vendo LinkedIn e vendo, né, como que isso vai vai aumentando. Foi uma discussão muito rica, perfeita assim, nos debates, e também fazer coro com o Sérgio. Eu sou apólogo ao otimismo também. Eu acho que, assim, que não obstante a todos esses acontecimentos, né, a gente está vivendo essas mudanças, mas, sim, as reações, certamente, né, ao longo da história da humanidade sempre foi assim, né? Então, as sociedades se organizam, né? As coisas acontecem. Né? Então, e nessa era que a gente está vivendo não vai ser diferente. Né? No passado, né, as legislações que a gente tem hoje em defesa várias garantias, né, aconteceram por conta desses posicionamentos, não vai ser agora, né, que isso vai mudar. Né? Não obstante uma correlação de força, mas que as pessoas sim vai chegar um momento que terão essa visão que a gente está tendo. Que bom que a gente está tendo essa vanguarda aí de enxergar esses acontecimentos. Boa noite a todos e maravilhoso encontro.